Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro segundo episódio aí do ano de 2024, aqui do nosso desafio de partidas rápidas no chess.com, as partidas explicativas, onde eu vou te ensinando aqui, lance a lance, tudo que eu vou pensando e como que você pode aplicar isso nas suas partidas também, para também poder evoluir aí no jogo. Eu tô jogando aqui contra uma abertura Ruy Lopes, né, ele jogou aí com o lance Bispo B5, eu vou jogar com A6, perguntando o que ele quer fazer com esse bispo, se ele vai voltar para A4, se vai tomar em C6. E agora eu vou jogar com o lance D6. Essa aqui é conhecida como a defesa Steinitz da Ruy Lopes. Né? É um lance bem sólido de fazer, já defendendo bem o peão de E5. Porque acontece que nessas posições de Ruy Lopes, o branco ele desenvolve o bispo para B5 para exercer uma pressão em cima desse peão. Ele ainda não pode tomar imediatamente, porque eu recupero fácil o peão de E, mas fica essa pressão ali. Então a defesa Steinitz, né, a defesa que leva aí o nome do primeiro campeão mundial, William Steinitz, ela tem o objetivo de já defender esse peão de E5, né? Bom, eu vou jogar agora com o lance Bispo G4, que eu acredito que é um lance um pouco duvidoso de fazer. Esse Bispo G4, cravando assim o cavalo de F3. Mas eu quero te mostrar uma ideia tática, dependendo do que acontecer aqui na posição. Porque o lance mais natural de fazer de brancas é o lance H3. Perguntando o que eu quero fazer com esse bispo em G4, né? Se ele não faz isso, pode ser que eu consiga até aproveitar essa cravada, digamos, jogando B5, cavalo D4, né? C3 é um lance que faz bastante sentido também, e controlando a casa D4. Ele jogou um pouquinho mais tranquilo, né? Ele jogou aqui fazendo o lance D3. Tô pensando em jogar de um jeito meio esquisito, um jeito meio selvagem aqui, jogando com dama F6, pressionando aqui o cavalo de F3. E se cavalo de BD2, eu faço B5, bispo B3 e cavalo D4. Vamos lá, dama F6, vai. Tá, eu tô desenvolvendo a dama cedo, eu sei. Tá na casa do cavalo. Então, assim, se a gente olhar os princípios da abertura, isso aqui não é legal de fazer. Mas olhando de uma forma mais concreta, eu tô ameaçando tomar em F3. Então ele precisa fazer cavalo BD2. E agora contra esse cavalo de BD2, vem a minha ideia de jogar o B5 e cavalo D4, colocando todas as peças nessa cravada. Então eu estou ameaçando, por exemplo, tomar tudo em F3 e deixar ele com esses peões dobrados, né? Deixar ele com essas debilidades aí na posição. Que também não é tão claro assim se é tão bom assim para mim isso, né? Mas ele jogou um bispo D5, que parece um erro. É... A não ser que ele sacrificasse a dama. Talvez ele pudesse ter sacrificado a dama ali com o cavalo D4, viu? Esse era um candidato para ele. Mas ele jogou muito passivo, jogou bispo D5, C6, voltou para B3. E aqui com certeza o preto já tem a iniciativa, o preto já tá melhor. Resta saber agora qual a melhor forma de aproveitar. Porque eu posso, no mínimo, jogar um cavalo por B3 e já pegar o par de bispos, né? Já é uma ideia interessante. Eu tô pensando em que ele vai jogar C3 no próximo lance, né? Essa é uma coisa interessante você pensar qual que é o próximo lance do seu adversário. No caso aqui, o próximo lance dele é C3. Né? Ele jogou aí o C3 e eu tô pensando em simplesmente tomar o bispo, ficar aí com um par de bispos. Vou jogar cavalo por B3. E agora cavalo G6, com a ideia de passar o outro cavalo para cravada, né? Aproveitar que tem esse bispo, passar o cavalo para H4 ou para F4. Bom, agora que tá, ele jogou esse H3. Será que eu posso fazer H5 sacrificando a peça? Peão toma, peão toma. Parece interessante isso, né? Vamos lá, eu vou jogar H5 para sustentar o meu bispo aqui, cravando esse cavalo de F3. Se ele tomar
em H vai abrir a coluna, e daí eu tenho os temas de mate na coluna H. E a minha ameaça é passar mais uma peça pro ataque. Eu quero jogar agora com cavalo F4 e dama G6, por exemplo. Igual eu falei, tô jogando de um jeito meio ogro aqui, né? Então os lances é um pouco suspeitos, mas as peças estão chegando ali no ataque, né? Você vai com certeza tem algo para aproveitar o jeito que eu joguei. Não deve ser o mais correto assim nas posições, mas também não é tão simples assim do cara conseguir aproveitar. Ele teria que ter jogado com bastante energia ali, né? Bom, agora eu vou jogar cavalo F4, continuo sacrificando a peça. Acredito que não é possível ele tomar. Mesmo saindo com a dama da cravada, ele não pode tomar, porque eu jogo um cavalo E2 cheque, rei H1, peão toma, cavalo H2, aí eu tenho um arremate já com torre H2 e dama H4 mate, né? Bom, ele jogou com D4, interessante, ele quer reagir aqui no centro, só que ele já tá perdendo um peão nessa brincadeira, porque agora eu tenho um cavalo H3, GH3, bispo toma, cavalo toma, dama toma, e temos um peão de vantagem. Eu tô em dúvida se eu jogo isso, viu? Porque, assim, já é muito bom, mas eu tô em dúvida se não tem algo ainda melhor. Por exemplo, se eu jogar um torre H6, assim. Aí, porque daí eu tenho quase mate na posição. Vamos lá, vou jogar torre H6. Porque a ideia é que eu tô trazendo mais uma peça pro ataque. Se eu jogar agora a mesma ideia de tomar em H3 e bispo por F3, ainda tá chegando um torre G6 cheque, já arrematando a posição. Então agora a posição tá muito delicada para ele, porque eu tenho essa ameaça do torre G6 também. Ele continua sem poder tomar. Se tirar o cavalo, um cavalo H2, por exemplo. Agora ele jogou torre 1. Vamos ver como que eu exploro aqui da melhor forma, né? Cavalo por G2, rei G2, bispo F3, cavalo F3, torre. Aí vai ter um cavalo G5. Cavalo toma. Hum. Bom, aqui que é o momento. Porque ele tá numa posição que ele tá praticamente arrematado. Acho que eu posso jogar, na verdade, um bispo por H3. É ainda melhor. Na verdade é que eu podia ter feito isso antes também, né? Sem o torre H6. Porque bispo H3, GH3 tem dama G6 e mate, né? Tava viajando aqui com esse torre H6. Esse bispo H3 já mata, né? Mas beleza. Tá ainda com mais força, né? A posição. Bom, ele abandonou já porque o ataque é muito forte. Vamos fazer a revisão dessa partida. Essa defesa Steinitz, igual eu falei, é uma defesa bastante sólida, só que essa forma jogando com bispo G4 acaba levando para posições de ataque, as posições mais agressivas até. Agora, como eu falei, não é totalmente correta a forma que eu joguei, né? Então eu joguei ali com D6, bispo G4, D3, dama F6 e por incrível que pareça, o computador acha que tá tudo bem, olha só. Vou até deixar na análise, ele acha que tá tudo bem. Bispo G4, um lance normal. É que o crítico é o H3 mesmo. Quando ele joga D3, ele já permite jogar dessa forma. E o computador acha que tá tudo bem mesmo. Bispo D5, C6 interroga. É o que eu falei, ele tinha um sacrifício de dama. Cavalo toma D4. Eu percebi depois que eu joguei. Porque bispo toma D1, ele tem um intermediário. Bispo toma C6, cheque. Rei D8, bispo toma 8. E agora, quando tomar em D4, torre por D1. E no fim, são muitas peças aqui, tem muito material, né? Na verdade, assim, o material tá mais ou menos equilibrado, porque ele tem, ó, duas peças, torre, torre, só que ele tem torre, bispo contra dama. Só que o detalhe é que ele já levou um peão, então é torre, bispo e peão contra dama. Só que esse bispo tá muito forte, as peças estão muito bem colocadas, tá vindo A4 também. Então essa posição tá melhor o branco.
Eu fui perceber só depois que eu joguei o C6, o sacrifício de dama. Mas ele não jogou, ele jogou aí bispo B3, cavalo E7, ele acha que dama G6 é ainda mais forte, cavalo E7, tomei, tomou, cavalo G6, H3, H5 é o lance e tá melhor o preto aqui. Dama C2 interroga, que aí já leva cavalo F4. D4 interroga duas, e aqui tinha bispo para H3 já arrematando já, né? Bispo H3, H3, dama G6 e mate em G2, né? Eu viajei aqui, joguei esse torre H6 primeiro. Ainda dava tempo dele jogar rei H1 e fugir da ameaça, mas ele jogou torre E1. Bom, aí da segunda vez foi, né? Duas vezes aí também não. Aí foi o bispo por H3 e aí ele já abandonou, que tá bem perdido, né? Bom, fica aí uma ideia pra você, de repente você não sabe como jogar contra Rui Lopes, variante Steinitz, essa ideia de bispo G4 e H5 pode colocar uns problemas práticos aí pro seu adversário resolver, beleza? Bom, espero que você tenha curtido aí essa partida de hoje, as explicações, tenha aprendido mais. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. E a gente se vê no nosso próximo episódio da série.